Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame. Após quase 10 anos no cargo, ele deixou a secretaria em outubro, agora desse ano. José Mariano Beltrame foi responsável, um dos idealizadores da implementação das UPPs. A primeira unidade de polícia pacificadora foi implementada em 2008, hoje já são 38. Infelizmente, o projeto passa por um momento de questionamento, de crise. Vamos conversar sobre esse assunto com o secretário. Boa noite, seja muito bem-vindo, secretário. É um prazer recebê-lo aqui no É Notícia. Aliás, o É Notícia veio ao Rio de Janeiro especialmente para entrevistar o senhor. Obrigado. Secretário, como é que está a vida depois de deixar esse cargo quase uma década? Acho que eu não lembro de um secretário que tenha ficado à frente do cargo tanto tempo quanto o senhor. Parece que, segundo dizem, eu sou o mais longevo. O senhor é um recordista. Mas eu estou tentando reaver meus créditos com a família. Está sentindo Tá sentindo falta, então, ou não? Não. A família não tem lhe mantido falta ocupado? Porque foi uma saída preparada, eu já tinha isso na minha cabeça, já bem estabelecido, já há bastante tempo que teria um limitador, que seria as Olimpíadas, né? Então, eu já vinha trabalhando isso há bastante tempo na minha cabeça de que eu ia sair. E acho que, como segurança pública é um jogo que a gente não ganha, né? Então tem que ser um jogo de revezamento, né? Tem que passar o bastão para outro. E saio assim feliz porque consegui deixar isso para uma pessoa também de muita responsabilidade, uma pessoa séria, um planejador por excelência, uma pessoa que conhece o Rio e as polícias. E tenho certeza que quando é o Roberto Sá, né? Foi seu braço direito. O Roberto Sá. E tenho certeza que quando ele tiver as condições de fazer o nosso planejamento estratégico que foi feito lá atrás, ele fatalmente vai dar continuidade e nós teremos progressos na segurança pública. Por que o senhor saiu da Secretaria de Segurança Pública? Olha, vou te responder te perguntando, será que 10 anos não está bom? Né? São 10 anos dedicados única e exclusivamente à Secretaria, não pensei em nada paralelo a isso, não pensei na minha vida depois, não tive atividade nenhuma fora disso, sempre fui muito focado ali, sábado, domingo, não tinha horário, e acho que para exercer uma função desse tamanho, dessa importância, não pode ser de outra forma, mas acho também que é um tempo bastante grande. Cansa, né? E não só cansaço, mas eu acho também que a mudança ela é salutar, ela deve ser feita. E coloquei a Olimpíada, que era o último evento internacional, o último grande evento internacional que a gente tinha para fazer, porque começamos em 2007 com o Pan-Americano, viemos para o Rio+20, Encontro Mundial da Natureza aqui, depois viemos para os Jogos Mundiais Militares, Copa das Confederações, o Papa, Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos. E foram todos eventos internacionais bem-sucedidos. Graças a Deus fomos mais bem avaliados, serviço mais bem avaliado em todos esses eventos. Agora, o senhor estava comentando, antes da gente entrar no ar, que o senhor recebeu alguns convites políticos, né? Havia propostas do senhor continuar na política fora da Secretaria de Segurança Pública. Como é que ficou esse combinado? Não, a política é algo que eu nunca fui não faz muito o meu perfil, né? Embora eu saiba que ela tem uma importância vital no mundo, no Brasil, acho que tudo se resolve pela política, mas eu não me sinto assim impelido a participar disso. Acho que nós precisamos de algumas reformas, principalmente no processo político eleitoral, né? Então eu acho melhor assim ajudar como eu ajudei, acho que ajudei com toda uma equipe. E se tiver que ajudar de fora, eu me proponho ajudar não só aqui, mas o país ou o Brasil. Quem me pedir algum tipo de ajuda, eu como brasileiro, me proponho a ajudar, mas a política é algo que não está nos meus planos. Muitas pessoas associaram a sua saída, né, ao dia seguinte daquele tiroteio nos morros do Pavãozinho, do Cantagalo, que ficou naquela região de Copacabana e Ipanema, bairros de luxo aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. Teve alguma associação? O senhor disse que já estava decidido a sair. Houve alguns especialistas em segurança pública que, inclusive, disseram que o capitão estava abandonando o barco quando o barco começava a naufragar, né, no pior momento desses 10 anos da sua gestão. Como é que o senhor responde a essa crítica? Infelizmente, as pessoas falam, né,
sem conhecer toda a verdade. E como eu te disse, eu estava com isso já pronto praticamente desde o início do governo do Pezão. Né? Eu disse, olha, eu fico esse período com você. O senhor já começou o governo dizendo que ia sair? Dizendo para ele que eu iria sair, porque eu já tinha dois governos com o governador anterior. Com o governador Sérgio Cabral. Então eu faço com você, mas eu na Olimpíada eu vou sair, porque vão ser 10 anos e 10 anos é um tempo extremamente grande e prolongado para isso. E, infelizmente, o que eu posso dizer para vocês do fundo do coração é que foi uma mera coincidência ter acontecido isso. No momento em que esses fatos estavam acontecendo, eu estava na casa do governador, conversando com ele, dizendo que tinha chegado naquela fase a nossa saída. Qual a gravidade, o senhor como uma pessoa tão experiente na área de segurança pública, qual a gravidade da crise de segurança que o Rio vive hoje? Eu acho que a gravidade é a vida, né? Eu acho que vida é algo que não tem preço, vida é algo imensurável, vida é algo incalculável. Eu ontem fui no velório dos 5 policiais que morreram. Você não tem o que dizer para uma mãe, você não tem o que dizer para uma filha, né? E essas coisas podem acontecer com qualquer um da população em qualquer lugar do Brasil. Então a morte é algo que você não pode reduzir investimento, é algo que você não pode dizer que é caro ou que é barato. Você não pode dizer isso para a mãe de um policial. Eu fui a vários enterros e vários velórios, eu me cansei sim de entregar a bandeira, de entregar o cap, de ir abraçar as pessoas dizendo que eles tinham morrido cumprindo o seu papel, cumprindo a sua vocação. Isso vale para os dois lados, vale né? Tanto os policiais que assim são como mortos... Eu vejo uma bala perdida, seja de que lado for, né? Uma bala perdida, uma criança... Eu tenho fatos tristes que eu não consigo esquecer que eu vivi nesse tempo de civis, pessoas que não têm nada a ver com isso, mas que, infelizmente, dadas as circunstâncias, se fazem presente ali. Então, eu acho o que mais marcou o senhor nesses 10 anos à frente da Secretaria de Segurança Pública? O menino João Hélio, que foi arrastado pelas ruas. No carro, isso pelos bandidos, né? Foi sequestrado. Mexeu muito comigo. Eu me lembro que eu saí do gabinete, fui ao batalhão e conversei com as pessoas. Na época, o coronel Biratã já tinha feito, né? E puxei daqueles policiais pelos seus filhos, pelos seus familiares, e que essas pessoas precisariam estar presas. Essas pessoas tinham que ser presas. E graças a Deus, acho que por 1h30 da tarde, 2 horas da tarde, eles foram apresentados, se não me engano, na 33DP. Mas foi muito triste, muito triste. O senhor fez a referência, né, que ontem foi o enterro dos policiais militares, para deixar claro que essa entrevista só vai ao ar na segunda-feira, mas a gente está gravando na segunda-feira anterior, então desculpa, foi... Não, nós sempre fazemos questão de esclarecer isso para os nossos telespectadores, até porque as investigações, vai haver provavelmente desdobramentos das investigações ao longo dessa semana. Mas pelo que se sabe até agora, né, isso talvez seja um símbolo dessa nova crise da segurança pública no Rio de Janeiro, que aconteceu o tiroteio na Cidade de Deus, teve a morte dos 4 policiais no helicóptero, também houve a morte de 7 jovens que foram encontrados ali no matagal, os corpos, pelos familiares. E os parentes acusaram os PMs de terem matado esses jovens em retaliação à queda do helicóptero. Foram encontradas marcas de tiros nas costas, as mãos para trás, os corpos demoraram para serem encontrados, os policiais não queriam deixar os parentes entrar no matagal, ali nesse pântano. Isso não são evidências de que pode ter havido uma execução desses jovens? Eu acho que isso tem que ser investigado. Porque esse lugar onde eles estavam é um lugar historicamente conhecido como um lugar de fuga. É um lugar historicamente conhecido como um lugar onde normalmente essas pessoas vão para receber a polícia, porque é um lugar de mata muito fechado, é praticamente um pântano, eles conhecem aquilo com primazia, né? Agora também, sem as investigações, não dá para dizer se houve ou não execução. Mas a outra hipótese seria... uma execução... A perícia facilmente ela vai identificar. Vai identificar isso. Agora, outra hipótese, se não foi execução, eles teriam sido mortos, então, em confronto com os policiais. Fatalmente sim, né? Porque houve um grande tiroteio na noite anterior, naquela região, entre policiais da UPP, policiais do 18º Batalhão, que tiveram que receber reforço inclusive do batalhão de Bangu, né? E que o helicóptero fazia as imagens exatamente
para poder dar uma visão de cima dos locais. Monitoramento, monitoramento dos locais de fuga e aonde os policiais poderiam ser alvejados. Então, há também uma possibilidade bastante grande que isso tenha sido, que essas pessoas tenham sido vitimadas em confronto, mas não pode se descartar a possibilidade de uma execução. Porque as cenas que os parentes descrevem, né, com os tiros nas costas, as facadas, alguns parentes descrevem que membros foram arrancados, quer dizer, essas são cenas que normalmente acontecem em execuções. Isso precisa de uma confirmação. Se for confirmado, qual a gravidade desse fato, secretário? A gravidade desse fato é que eu tenho certeza que a Polícia Militar ou qualquer polícia brasileira não quer esse tipo de funcionário dentro dos seus quadros, né? Isso não tenha dúvida, pelo menos no nosso período. Mas de alguma forma isso é recorrente na polícia, não só do Rio, mas de São Paulo, né? Eu acho que muitas vezes isso é um cenário nacional, né? Eu acho que da retaliação à morte dos policiais, que a gente tem que lembrar. Mas eu acho que ali esse fato pode ter se dado antes até da queda do helicóptero. Porque então, os parentes dizem que os jovens sumiram na tarde e noite de sábado, são logo após a queda do helicóptero. São versões que têm que ser conflitantes e têm que ser sobrepesadas mediante a ADH, que vai fazer o trabalho dela com toda a isenção. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, sobre a queda do helicóptero, o senhor já me disse que conversou com algumas pessoas da aeronáutica, da perícia. Até agora não foram encontrados, pelo menos até a segunda-feira em que a gente está gravando essa entrevista, não foram encontradas marcas de tiros nem no helicóptero, nem nos corpos dos policiais. A hipótese de que esse helicóptero tenha sido abatido é remota? Segundo o comentário das pessoas do Grupamento Aéreo Marítimo no velório, né, é que fatalmente seria um problema no rotor de cauda, que ele estava parado muito tempo fazendo filmagem e de uma hora para outra ele veio, mas a perícia preliminar também não apontou marca de tiro, mas tem agora a homologação da perícia e do local que pode vir a achar... Que seria como uma perícia mais detalhada. Sem dúvida. É uma perícia com muito mais detalhe, feita inclusive pela aeronáutica. Se ficar comprovado que houve um problema no rotor de cauda, isso tem alguma coisa a ver com a falta de manutenção? Porque aí aquela outra associação, a ligação à crise financeira do Estado, então a falta de manutenção poderia ser derivada daí. Dizer o seguinte, mesmo com crise financeira do Estado, se as aeronaves, seja ela qual forem, não estiverem com seu boletim de manutenção em dia, elas não levantam. Exatamente porque a responsabilidade de você voar, seja a distância que for e o período que for, com uma aeronave estando já ultrapassada as horas de revisão, isso é praticamente um crime. É algo muito sério dentro da aviação civil. E o comando do Grupamento de Operações Especiais, tenho certeza que não iria lançar uma aeronave. Há pouco tempo atrás, a Polícia Civil também estava com a sua aeronave blindada em reparo, voou com uma que não era blindada, também correndo risco, mas não voou com a blindada porque... Faltava manutenção. Faltava manutenção. Então, eu acho que a questão da manutenção, como ela é muito séria, né, existe um controle muito sério pelas autoridades da aeronáutica, eu tenho quase certeza que isso não... E está mais perigoso para o policial também, né, secretário? Eu li esses números hoje, então eu estou falando de cabeça, posso estar cometendo algum equívoco, mas no ano passado foram 87 policiais mortos e nesse ano, até agora, em 2016, já foram 124 mortes de policiais. Isso não é um sinal de que a crise de segurança se agravou, de que ficou mais perigoso ser policial? Eu acho que os números, eles falam, né? Eles têm isso é inegável. Nós só temos que ter assim a sensibilidade, né? O critério de ver que se esses policiais morreram de folga ou morreram de serviço. Mas a verdade é o seguinte, eles morreram, eles perderam a sua vida, né? Porque o policial, mesmo de folga, quando ele é assaltado, ele reage. Exatamente. Porque se ele for identificado, ou se presenciarem uma arma com ele, fatalmente ele vai ser morto. Então, quando ele se vê num assalto, ele busca a arma imediatamente. Busca reagir. E, normalmente, num momento desse, ele está numa situação vulnerável em relação a quem pratica o assalto. Porque quem vem praticar o assalto, muitas vezes tem dois, e o policial, ele vê que... Ele é pego de surpresa, a própria camiseta, né? O corte de cabelo, ou ele sofre uma busca e aí acham a carteira ou acham a arma, então
ele toma essa iniciativa de medo de morrer e muitas vezes ele morre. Então você tem, eu acho que só que separar, mas tudo é violência, né? Tanto os que morrem em serviço como os que morrem fora de serviço. Secretário, desde que o senhor assumiu o cargo, os índices de criminalidade caíram sensivelmente de 2007 até 2012, só que a partir de 2012, nesses últimos 4 anos, houve um aumento, tanto dos latrocínios, que é o roubo seguido de morte, dos homicídios dolosos, né, com intenção de matar, eu acho que eu faria e dos roubos. uma correção, eu acho que 2015 foi o nosso recorde. O auge. Foi o nosso ápice. O que deu errado? Por que esses números? Por que a estatística piorou? Por que as mortes aumentaram, os roubos aumentaram? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Eu acho que é um conjunto de fatores. Você tem uma saída de policiais muito grande. Você tem aí policiais se aposentando a todo momento. Você tem Eles se aposentam cedo? Qual é a média de idade de aposentadoria de um policial? Não é questão que se aposentam cedo. Eles se aposentam dentro daquilo que a legislação prevê. Mas então, qual é essa média de idade? 50 anos? 900 policiais por ano. 50 anos, mais ou menos, a faixa etária? Nessa faixa etária. Porque o policial, ele conta a escola. Quando ele entra para a escola com 18 anos, ele está contando o tempo. Ele não começou Acaba tendo um regime de aposentadoria especial. Ele não começou a trabalhar com 22, 23, entendeu? Quando ele está lá na escola, ele já é policial. Então, muitas vezes o cara diz, ele se aposentou cedo, mas ele começou cedo. Mas isso também é uma questão de regime de aposentadoria. Essa é uma outra discussão. Que eu acho que no Brasil, isso a curto prazo vai ser mexido rapidamente, essa questão da Previdência. Eu também, não é o tema aqui, mas eu não tenho dúvida que isso não vai 1 ano, 2, vai ter que Mas ser. o senhor acha que esses policiais têm que se aposentar mais tarde? Eles eu têm que pagar o pato por essa mudança demográfica? O direito dele. Se o direito dele é 25 ou 30 anos, ele não tem. Eu fiquei 36, né? Agora, se a lei faculta ele que ele pode ir embora, ele vai. Mas ele deve ser uma categoria especial, não deve ter o mesmo regime dos outros servidores públicos e privados. Eu pactuo que sim, porque eu acho que o policial, em especial aqui no Rio de Janeiro, é muito complicado. Não é só pelo aspecto da violência. É um exemplo muito claro que eu deixo para o telespectador. Nós temos um policial que hoje está aqui na frente do prédio, cuidando da rua, fazendo seu patrulhamento. Daqui a pouco o batalhão liga para eles, olha, deu um problema lá, nós vamos ter que ir para lá. Ele vai lá no batalhão, se traveste de guerreiro, muda toda a concepção, a cabeça dele e ele vai. Quer dizer, não tem rotina, né? Ele é jogado, de uma certa forma, à guerra. Aí ele vai lá, troca tiro, vê colegas matar, vê colegas morrer. Aí termina a operação, ele vem no batalhão, tira a roupa e fica aqui assistindo as criancinhas atravessar a rua. Então eu sempre me perguntei, que homem é esse? Que homem tem que ser esse? Quanto tem que ganhar um cara desse? Que nível de escolaridade ele tem? Ganha muito pouco. O policial brasileiro é muito mal pago, não tenha dúvida. Agora, voltando àquela questão que a gente estava falando do aumento dos índices de criminalidade, né? O senhor falou na aposentadoria de muitos policiais, uma média de 900 por ano, que outros fatores? Eu acho que a cidade cresce de uma maneira totalmente desordenada, né? Eu acho que nós temos um problema crucial aqui, que eu já mandei documento, já fiz relatório, fiz visita em Brasília, que para mim são 2, que é a entrada de armas no Rio de Janeiro e em São Paulo é uma coisa assim. O Rio hoje está prendendo 1,2 fuzil por dia. Mas essas armas entram principalmente pelas fronteiras secas. Entram pela fronteira. E outro aspecto, para mim, é a questão da legislação. A questão da legislação. A legislação é falha, a legislação é legislação, frouxa? Eu diria o seguinte, se é o regime de progressão de pena e a questão do menor da idade. Eu não quero encarcerar ninguém. O senhor é a favor da redução da maioridade penal? Não necessariamente. Eu sou a favor de que o juiz, quando ele tem um menor na frente dele, e ele viu o que o menor praticou, ele tem condições de ter discernimento de ver se aquele menor sabia o que estava fazendo ou não sabia. Deve ficar a cargo do juiz, então? É a minha opinião. A possibilidade, inclusive, de mandar um menor para um regime carcerário e respondendo às mesmas... Mandar para um regime desses, o ano passado que eu ainda estava, nós mandamos 10.600 menores para abrigos. Tem 2 que estão cumprindo o regime. Mas mandar para o sistema carcerário resolve? Eu lembro que o ex-ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, chama de escola do crime, né? Aí a gente tem Essa discussão é muito boa e muito rica. Porque aí é o seguinte, não tem fim também, mandar para esses lugares resolve? Não, mas e deixar na rua?
E aí, o que faz? Aí é que está. É isso que eu venho dizendo, que se as instituições, sejam elas municipais, federais, estaduais, não sentarem, não se propuserem a fazer planos interligados, articulados, de médio e longo prazo, vai ficar muito difícil. O senhor essa acha situação. que o governo federal tem que ter um papel mais ativo na segurança Não pública? Porque tenha eu lembro dúvida. que esse tema foi muito discutido na eleição de 2014, mas ele não foi colocado em prática. Não tenha dúvida. Eu só queria terminar a questão do regime de pena. Você tem pessoas aqui que são homicidas que com 4, 5 anos saem da cadeia. Que é a progressão de regime. É a progressão de regime. Não quero que ele fique na cadeia. Mas se ele sai da cadeia, quem tirou ele de lá, eu acho que essa pessoa tem que ser, de uma certa forma, responsável, monitorada. Tem que saber se você está fora da cadeia. Esse cidadão que saiu, que teve o direito de sair, ele está se recuperando? O que ele está fazendo? Ele realmente está se recuperando? Ele está procurando emprego? O que ele está fazendo? Porque chegar num despacho e dizer, concedo o regime de progressão de pena e arquivar o inquérito, porque a gente tem muitas coisas que, por vezes, essa pessoa está em regime de liberdade. A pessoa pode ser criminoso. Tem gente que dorme na cadeia e de dia está na rua. Então, faz o que tem que fazer de dia e de noite vem para o presídio. Então, eu também acho que não quer botar todo mundo na cadeia, ok. Mas se está na rua, quem controla? Como é que controla? Como é que mede? Como é que mede se ele está se recuperando? O jovem, a mesma coisa. O jovem é a mesma coisa. Você se lembra, você há de se lembrar, aquele médico que morreu aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas com a bicicleta. Aquele menino tinha 16 passagens pelo Degase. 16 passagens pelo Degase. Então eu pergunto, o que fizeram com ele na 5ª vez, na 6ª vez, na 7ª vez, na 8ª vez? Ele teve que matar para se tomar uma providência mais séria. Então, se esse menino ele tem que se recuperar no meio da sociedade, eu acho que deve ter minimamente um tipo de controle para ver se está funcionando e se essa pessoa está fazendo jus ao regime que o judiciário, em outras palavras, a sociedade, deu a essa pessoa. Tem muita gente que diz que o projeto das UPPs fracassou. Os tiroteios se tornaram mais frequentes, a gente vê os índices de criminalidade aumentando, que talvez sejam também um sinal do fracasso da política de pacificação. As UPPs fracassaram ou o senhor ainda acredita no projeto? Absolutamente não. Eu acho que as UPPs, eu sei que eu sou suspeito para falar, eu poderia dizer que talvez tenha sido a última coisa concreta, objetiva, mensurável e transparente que a gente fez. Em termos de política de segurança. Em termos de política de segurança. Com todos estes problemas, mas elas enfrentam... nesses 9 anos e 9 meses, foram salvas 21.060 vidas. Porque a gente diminuiu a taxa de homicídio de 41 homicídios por 100 mil habitantes em 2007 e chegamos o ano passado com 19. E para mim foi um ganho das duas polícias. O que acontece, eu tenho que dizer aqui, é que a UPP, ela desafiou o Estado. Como desafiou? Ela disse assim, agora você vai lá e dê cidadania a essas pessoas. O Estado que o senhor diz é o prefeituras Estado, o município, e governo estadual? O governo federal, a sociedade organizada, todos. Então, porque na verdade... antes todo mundo dizia, eu não posso ir lá na Cidade de Deus, eu quero botar uma creche lá, mas não posso. Eu quero botar um ambulatório médico lá, mas não posso. Eu quero fazer uma rua lá, mas não posso, porque os bandidos não deixam. O que o senhor está falando é que a Secretaria de Segurança fez a parte dela, mas aí cabe à Prefeitura e aos estados e às outras secretarias, às outras áreas implementarem políticas sociais. Para essas pessoas. Levar, porque a própria... Então, a responsabilidade é mais deles do que da Secretaria de Segurança? A responsabilidade também é da polícia. Só que eu acho que nós não fugimos da nossa responsabilidade. E eles fogem? Com todos os problemas que ele tem. Eu acho, fugir também não vou dizer que fogem. Mas eles são porque omissos? Tem os lugares que eles fizeram isso. Mas não conseguiram fazer na velocidade, do tamanho e a ponto da sociedade se sentir protegida. Porque como é que, eu particularmente, como é que a gente inverte um quadro desses? Fazendo com que as pessoas sintam-se valorizadas. Se você levar cidadania, se você levar ordem pública,
eu garanto que você vai ter um aumento de segurança pública. Quanto mais cidadania você dá para a pessoa, menos polícia você precisa. E eu acho que a UPP, ela inaugurou isso. Ela proporcionou que essas coisas acontecessem. Mas faltou essa segunda fase do projeto, que é a implementação das políticas sociais. O que eu chamo aqui de sociais. faltou a segunda onda. Falta essa parte. Secretário. Falta muita coisa. Secretário, eu vou ler para o senhor um trecho do depoimento de uma moradora da favela de Manguinhos, na zona norte do Rio. O nome dela é Ana Paula Oliveira. Ela é mãe do Jonathan, uma das muitas crianças mortas em UPP. Esse depoimento foi publicado no site, no portal da BBC Brasil. Ela diz o seguinte: quando criaram o UPP em 2012, eu vi como positivo o fato de não vermos mais armas. A gente sabia que os traficantes ainda estavam ali, mas não víamos mais aquelas armas pesadas. A questão é que rapidamente isso foi substituído pelo armamento pesado da polícia. E aos poucos ficou claro que a UPP não traria projetos sociais nem a paz, mas sim apenas uma forte militarização controlando tudo que os moradores fazem. Logo no ano seguinte veio a primeira morte provocada por policiais do UPP, em 2013. Em outubro, a segunda, um garoto espancado até a morte pela polícia. 7 meses depois foi o meu filho, morto com um tiro nas costas. Não adianta mudar a nomenclatura e a cor do uniforme. É toda a estrutura e o treinamento da PM que precisa mudar. Eles vêm para cá com ódio. Na visão deles, o pobre favelado é um inimigo que precisa ser exterminado. O que o senhor diria a essa mãe, a tantas outras que perderam filhos nas UPPs? Aí que está, o que dizer para uma mãe que perde um filho? Não tem o que dizer. Não tem o que dizer, tudo se acaba. Eu tenho um filho de 6 anos, não adianta dizer. Né? Não tem o que dizer para uma mãe dessas. Contra essas coisas não há argumentos. Tudo fica muito pequeno quando se perde a vida. Não tem como se explicar. Agora, o que tem que ser visto é que nós, que não justifica também, mas a gente expulsou mais de 3 mil policiais aqui em 9 meses. A gente poupou 21.060 vidas. Infelizmente, essa aí não foi poupada. Em segundo lugar, as armas chegam no Rio de Janeiro com uma facilidade incrível. Quarto, todo o nome de policial ou o horário, o local onde ele trabalhava, que chegasse na corregedoria, isso era apurado. Todo. Aconteceu um incidente às 9 horas da noite no bar X. A gente ia lá no plantão, via quem estava naquela ocorrência e isso era trabalhado pela... Mesmo assim, a PM é descrita como violenta e corrupta pelos moradores. O senhor acha que há uma cultura de violência na Polícia Militar? E aí eu não digo só do Rio, eu digo do Brasil. De violência no país. Eu acho que, infelizmente... Mas na polícia? Na polícia a gente também não pode generalizar. Né? A polícia, todos os dias, se você procurar aqui, você vai achar policial que faz parto. A polícia foi aplaudida ontem na Avenida Atlântica. Eu vi hoje, vinha cedo para cá, fazendo uma blitz no túnel Zuzu Ângelo, parando motos. Eu vi as pessoas parar e aplaudir a polícia. Eu acho que a gente tem esses casos. E outra questão que eu vejo é que estes cenários de violência, o cenário é nacional. Né? O cenário ele não é um cenário violento aqui, no Rio de Janeiro. O que pode ser feito para coibir esse comportamento violento? Porque... Corregedoria e capacitação. Corregedoria e capacitação. E mesmo assim parece que os policiais continuam desafiando a própria corregedoria, porque essas mortes acabam acontecendo. Eu sou de São Paulo e eu vejo acontecer recentemente em São Paulo, a gente teve o caso até envolvendo a GCM, né, os jovens que foram achados mortos no Matagal depois de terem sumido. Por exemplo, no Jacaré, que é ligado com Manguinhos, nós tivemos 3 policiais assassinados pelas costas. O policial, hoje em certas áreas, o criminoso, aproveitando a desordem pública, ele faz do policial um alvo fácil. E esses caras entram com armas para dentro dessa favela, hoje com armas dobradas. A polícia também não vai fazer, não vai dar geral, como a gente diz, em todo morador que entra, em todo morador que sai. Né? Então, um fato muitas vezes é você ir num lugar, pedir para baixar um som, pode gerar ali um pequeno desentendimento que lá na frente acontece um problema sério. Então, eu acho que esses casos têm que ser muito bem analisados, o caso a caso, identificar essas pessoas e levá-las à punição. Levá-las à punição, e a maneira exemplar de se fazer isso é fazer com que essas pessoas efetivamente percam a farda.
Certamente um dos casos mais emblemáticos nesse sentido foi o caso do ajudante pedreiro Amarildo, né, que aconteceu na sua gestão Sim. em 2013, na favela da Rocinha. Aliás, o corpo dele nunca foi encontrado, 12 dos 25 PMs foram condenados por envolvimento em tortura e morte desse ajudante de pedreiro. Onde está o Amarildo? Até hoje esse corpo não foi encontrado. Infelizmente, a gente não... E o Rio de Janeiro tem alguns outros casos assim. Tem alguns outros casos assim que esse corpo... as pessoas dão um jeito dele não aparecer. Existem outros casos já, historicamente, mas no caso do Amarildo, a gente identificou as pessoas, a Polícia Civil trabalhou lá dentro 45 dias. Imagina se não fosse pacificado, como é que ia ser fazer o levantamento dessa morte. Se identificou as pessoas e se apresentou à justiça. E essas pessoas fatalmente vão ser levadas a uma pena grande, fatalmente vão perder a condição de policiais. Né? Então, eu acho que mesmo acontecendo um fato desses, hoje a Polícia Civil pode ir lá e fazer perícia. A Polícia Civil, um oficial de justiça não podia ir lá entregar uma pensão alimentícia. Né? Então, mas é muito grave, não tira a gravidade. Claro que é grave, não estou tirando de maneira nenhuma a gravidade desse tipo de fato. Mas eu acho que é fundamental se agir logo, identificar as pessoas e mostrar o resultado com transparência para a sociedade. Coisa que eu acho que historicamente se ficava muito, né, tem certos lugares que não se identifica direito, fica o dito pelo não dito. Eu acho que aqui a gente sempre correu para apresentar logo uma resposta para minimamente diminuir a dor dessas famílias. Isso partindo-se do pressuposto que não tem acontecido o mesmo na Cidade de Deus agora, né? Isso que a gente tem que esperar ainda, a investigação, a perícia concluir. Secretário, com a crise econômica no estado do Rio, a situação na segurança pública tende a piorar? Eu acho que dizer o contrário disso é temerário, né? Eu diria que não é a segurança pública, é todos nós, né? Fazer uma comparação bem grosseira. Se diminuir o seu salário, você vai ter que se adaptar. Né? E a polícia é a mesma coisa. Então eu vejo hoje que a polícia está procurando fazer o essencial do essencial. Como essa crise já impactou a polícia? Ela já impactou lá e no segundo semestre de 2015 a gente já sentia os efeitos dela. O que mudou? O que muda é que faz com que a polícia perca a mobilidade. Você perde a mobilidade por redução de combustível, né? Você voa menos, você transita menos. E dois aspectos assim que eu reputo de fundamental importância. Nós temos um programa aqui chamado RAS, Regime Adicional de Serviço. O que é? O policial, quando ele sai de folga, a gente vinha e comprava a folga dele. É como se fosse uma hora extra quase, né? Com qualquer funcionário. Então não você é uma hora folga, extra, mas um dia de folga. O espírito é o mesmo. Então essa pessoa voltava para o batalhão. Ou seja, o batalhão aqui de Botafogo, ele tem 200 homens na rua, fazia um RAS, botava 280, 300 homens e se pagava para ele aquele dia que ele trabalhou a mais. A gente, na época, fez um levantamento que o policial, normalmente, ele faz o bico, né, na folga, e a gente viu quanto ele ganhava num bico. E botamos um valor um pouquinho a mais. Foi um sucesso tremendo. E hoje não tem mais isso. Não tem dinheiro para pagar o RAS. E o senhor falou também sobre os concursos públicos, né? Quer dizer, a abertura de novas vagas para policiais. Os concursos públicos nós conseguimos, do ano passado até esse ano, formar 1.500. Saindo 900. Seriam necessários? Saindo 900 por ano, em 2 anos seriam 1.800. E o segundo programa é que nós dividimos o estado em pequenos quadrantes, onde o batalhão ele tem a mesma circunscrição da delegacia. E se impusemos metas a eles baixarem níveis de criminalidade. E quando eles baixavam as metas, a gente pagava. E hoje pagava do soldado ao comandante, um bônus. Do inspetor ao delegado. Então isso proporcionou uma coisa difícil na segurança pública brasileira, que é as polícias se integrarem. Porque quando o índice de criminalidade ele tende a aumentar, as polícias sentavam e diziam, olha, nós não vamos bater a meta, o pessoal vai perder. Perdemos também o sistema de metas, não há mais. O programa existe
ele é cobrado, mas não há mais o bônus. Hoje são quantos policiais militares na ativa? Em torno de 47 mil. E são necessários, vocês aprovaram um Nós, projeto? lá atrás, em 2008, logo depois do Pan-Americano, já prevendo esses novos jogos, aí, eventos que tínhamos pela frente, nós pedimos à Assembleia Legislativa autorização para formarmos até 18, 62 mil. E agora não tem perspectiva? Eu estou fora, não sei, mas acredito que não há perspectiva, porque não tem caixa e muito menos caixa para a Previdência Social. Então, essa conclusão desse rápido bate-papo é que a segurança pública tende sim a piorar no Rio de Janeiro. Eu acho que a segurança pública ela pode ter problemas no Brasil. Eu acho que nós temos que alargar o nosso horizonte e perceber que esse problema é um problema nacional. E nesse momento de crise, é necessário que o país e que os estados aprendam com essa crise a fazer planejamento de médio e longo prazo, com ações articuladas entre todos os poderes e todas as polícias, para que se tomem atitudes articuladas. Não adianta vir aqui a polícia ir lá na Cidade de Deus ou vir Força Nacional para um determinado lugar. O senhor é contra o uso da Força Nacional, por exemplo, não, agora na Cidade de Deus? Eu acho que mas é uma medida paliativa, não vai resolver. Eu acho que toda a força ela é bem-vinda porque ela tem sempre um efeito de dissuasão. Mas o que ocorre é o seguinte, vocês vão ficar aqui até quando? E se ficar aqui 1 ano, 2 anos, o que vai ser feito enquanto a polícia está aqui para melhorar a cidadania? Porque senão, quando essas pessoas saem, você está sujeito a ter um efeito, como a gente chama, um efeito rebote. Então, as ações têm que ser articuladas. Poder Judiciário, Ministério Público, Sistema Carcerário, fronteira, é super importante, fronteira, porque se represar essas armas na fronteira e o Rio de Janeiro continuar fazendo as operações que ele faz cotidianamente, eu garanto que ele diminui muito o armamento. Não dá para o Rio de Janeiro fazer sozinho, né? Sem ajuda da Polícia Federal. O Rio de Janeiro está fazendo o seu papel. No momento que ele prende 1,5 fuzil quase por dia, ele está fazendo seu papel. Mas e quantos entram pela fronteira brasileira por dia? Uma fronteira de 16 mil quilômetros. Então, a Polícia Federal que precisa fazer Não diria isso, né? Polícia Federal. Eu acho que tem que juntar tudo. Tem que juntar Receita, Polícia Militar, Polícia Civil. Acho que as Forças Armadas têm que ter um papel diferente para o século XXI. É a necessidade de adequação dessa modernidade. O país necessita, é uma questão de necessidade. Que força você tem hoje no país que pode tomar alguma atitude, uma força pronta? Você não tem, a não ser as Forças Armadas que podem ajudar, como já nos ajudaram aqui. Secretário, seu antigo chefe, o ex-governador Sérgio Cabral, que confiou ao senhor, lhe deu a liberdade para implementar os UPPs, foi preso, acusado de chefiar um esquema de corrupção, de propina de mais de 220 milhões de reais. Hoje ele está em banco 8. Como é que o senhor, que passou a vida inteira combatendo, lutando contra os bandidos, se sente, sabendo que pode ter passado boa parte da sua carreira respondendo a um suspeito de liderar uma organização criminosa? Olha, eu até como policial, a minha resposta sempre foi e vai continuar sendo quando acontecem essas coisas, é que a justiça seja feita, que a justiça se faça. A minha vida inteira eu trabalhei para entregar pessoas à justiça. Que a justiça faça o seu papel e a justiça, ela, como todos nós esperamos, principalmente no Estado democrático de direito, que ela acuse, que ela faça as acusações e as pessoas que se defendam. Eu sempre tive isso como norte na minha vida policial, não vai ser agora que eu vou mudar. Seja um ex-governador ou seja quem for, doa quem doer. O coração das pessoas bate igual em qualquer lugar do mundo. Secretário, infelizmente a gente chegou ao final dessa entrevista, já teria muitas perguntas para te fazer. Vou fazer mais uma última antes da gente ir para o Pinga Fogo. O que fica para o futuro? O senhor já falou que não é muito da política. Se o senhor recebesse algum convite para entrar para a política, para se candidatar a um cargo eletivo, o senhor faria isso ou o senhor descarta? Hoje não, descarto. O senhor descarta completamente? Hoje eu descarto. Então vamos lá, secretário, para o nosso Pinga Fogo. Foro privilegiado? Ninguém tem que ter foro privilegiado. Desmilitarização da polícia ou integração das polícias civil e militar? Outra coisa que esse assunto é um assunto que gera um verdadeiro estresse entre as duas instituições. Solução para esse problema. Esse problema tem que vir de dentro para fora. Tudo que vem de dentro das instituições é muito mais produtivo do que um canetaço. O canetaço a gente já tem história. Lava Jato? Que Deus leve ela e a população brasileira, pressione com que ela vá até o final das últimas consequências. Marcelo Crivella?
É o prefeito do Rio. Prefeito eleito, legítimo, as pessoas escolheram ele. Sérgio Cabral? Foi um bom governador. Agora, a vida pessoal dele não cabe a mim falar. Luiz Fernando Pezão? Eu acho que é um governador que está passando muita dificuldade em função da condição financeira que ele encontrou. Lula? Lula também eu acho que passou. Passou. E Temer? O Temer eu acho que ele tem uma oportunidade de fazer alguma coisa. Tomara que ele aproveite. Secretário, muito obrigada pela sua entrevista ao É Notícia. Foi um prazer recebê-lo. Igualmente, eu que agradeço a todos. Muito obrigada a você que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma excelente semana, uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.